queridos amigos e amigas do nosso Momento Redenção. Encontramos mais uma vez para dar continuidade a um estudo do Relembrando Deolindo Amorim, uma série Deolindo Amorim, que nós já vimos no volume 5, Relembrando Deolindo Amorim, no livro 1, no livro 1, no volume 5. E nós tratamos desse tema, o Espiritismo e a conjuntura atual, que vimos a parte 1. E hoje nós estamos aqui para vermos juntos a parte 2, o Espiritismo e a conjuntura atual, parte 2, Deolindo Amorim, dessa vez na Revista Internacional do Espiritismo, mas de novembro de 1973, né? É o número 10. Então vamos lá, porque esse tema é interessante, por isso que nós trouxemos a parte 1 no momento anterior e trazemos agora a parte 2, o Espiritismo e a conjuntura atual, onde Deolindo vai falando assim: nossa filosofia de vida parte de 3 premissas básicas: sobrevivência do espírito, reencarnação e existência de Deus, causa primária. Porque Deus é a causa primária de todas as coisas. Nem seria necessário dizê-lo. Dentro destes pontos nucleares, que informam toda a nossa linha de pensamentos, naturalmente traçamos nosso rumo ou definimos nossas atitudes perante o mundo e a vida. Que esse é o grande escopo, né, do Espiritismo, especialmente ante a conjuntura atual. E olha que a esse momento, Deolindo falava no ano de 1973. Nós podemos tranquilamente trazê-lo para esse momento atual, de 2022. Estamos ao mês de maio de 2022, onde nos encontramos já com a pandemia de alguma sorte, a pandemia do Covid, de alguma sorte já debelada, controlada no Brasil e no mundo, de alguma sorte, mas o dado de atualidade que isso traz, eu acho que parece-me óbvio e incontestável, mas sigamos para os companheiros de casa concluírem livremente. O mundo de hoje, realmente, pelo menos em parte, ou em grande parte, está muito mais interessado nas soluções práticas e no desenvolvimento da tecnologia do que nas questões que dizem respeito ao espírito. Olha como isso está atual, nós estamos falando de 1973, trazendo imediatamente o 2022, com quantos, de alguma sorte, nós possamos observar interessantes modificações no rumo da espiritualidade, seja de parte de pastores, como o Vieira, o pastor Vieira, seja de parte de padres, como o Júlio Lancelotti, seja de parte de ex-padres ou ex-homens da igreja, como Frei Leonardo Boff, como Frei Berto, etc., nós vemos mais a questão da espiritualidade tratada com a consideração devida, com respeito, com a intensidade que ela precisa ter para valorar o próprio homem, espírito encarnado. É o que todos sentimos, é o que todos nós sentimos em qualquer parte. E é por isso mesmo que muita gente, a bem dizer, está desarvorada. E nós, novamente, pensando no nosso 2022, né, quanto desarvoramento isso provoca, né, quando nós vemos aqueles que se dizem, se identificam nominalmente como abraçando essa ou aquela escola religiosa, especialmente as cristãs,
e partem para a violência, quebram centros de umbanda, de candomblé, invadem as, entre aspas, praias alheias, num desrespeito total ao livre pensamento, à liberdade de religião, de expressão, de culto, de crença, né? Quanto a nós, espíritas, embora não sejamos os donos da verdade, nem pretendamos sê-lo, continuamos onde estamos e como estamos, o que, aliás, foi objeto de nosso artigo anterior, que é quando ele fala na conjuntura atual, no parte 1. Não há motivo para que abandonemos a posição em que nos mantivemos até agora, conscientemente. Porque a manutenção nesse posicionamento é uma manutenção absolutamente consciente do espírita. É certo que as transformações materiais e sociais do mundo de hoje trazem novas motivações. Em razão das mudanças, boa parte da sociedade atual, absorvida pelos problemas materiais e emocionais, já não se preocupa com alguns princípios que, para nós, continuam sendo válidos, inteiramente válidos, apesar de tudo. Sem desconhecer o papel que desempenham os valores científicos, econômicos, artísticos, etc., desde que colocados no justo lugar da escala de avaliação, o Espiritismo sustenta a supremacia dos valores espirituais na ordem progressiva. O Espiritismo sustenta a supremacia dos valores espirituais na ordem progressiva. São valores definitivos e atinentes ao plano superior da vida. Esses valores não se flexibilizam, né? Estaremos ultrapassados por causa disto? Pelo fato de esposarmos uma filosofia voltada principalmente para o lado essencial do ser humano? Essas perguntas precisam calar a nossa intimidade de forma pungente. Estaremos fora de época? Não. A esta altura de nossas reflexões, cabe a seguinte pergunta, muito de propósito. Podem os problemas espirituais ser resolvidos pelos instrumentos das técnicas? Repetimos. Podem os problemas espirituais ser resolvidos pelos instrumentos das técnicas? Porventura, o avanço das ciências de laboratório, o espantoso equipamento tecnológico e outros grandes engenhos da capacidade humana, porventura, tudo isso seria capaz de oferecer ao homem os elementos de que a alma necessita quando sente o vazio da falta de crença, principalmente nas horas difíceis ou decisivas? Então, esses dois questionamentos que fundamentam a questão para a nossa reflexão, para a nossa avaliação. Que a gente use esses parâmetros para saber, para nós e em nós, que nível de profundidade isso tem. Importa ou não importa? E nós repetimos o último momento, né? A última parte. Porventura, o avanço das ciências de laboratório, o espantoso equipamento tecnológico e outros grandes engenhos da capacidade humana, porventura tudo isso seria capaz de oferecer ao homem os elementos de que a alma necessita quando sente o vazio da falta de crença, principalmente nas horas difíceis ou decisivas?
Quando tudo corre bem, ou quando as águas estão tranquilas, o homem conduz entre aspas, o barco da vida com a consciência de quem domina, de quem está vencendo a própria natureza, e por isso mesmo, nem sequer lhe ocorre pensar em problemas espirituais. Esse é o nosso padrão, não é? Nos momentos cruciantes, porém, quando os instrumentos materiais se tornam insuficientes, justamente no imprevisto da borrasca, é no mundo interior, no apelo à fé, que o homem se apoia. Podem, portanto, coexistir, e coexistem mesmo, duas ordens de necessidades, materiais e espirituais. Cada qual exige um tipo de recurso. E cada uma só pode atender à sua própria peculiaridade, não é? Os princípios espíritas, que continuam com a mesma consistência, porque não perderam a razão de ser, vão ao encontro do homem, exatamente para levar a luz do discernimento, fazendo ver que, a despeito de todas as possibilidades materiais de que se dispõe hoje, não se deve descuidar da parte espiritual, pois é no espírito que está o sentido de permanência da vida, acima de todas as configurações de tempo e espaço. E é aqui que se estabelece uma questão crucial. Todas as grandes, o número infindo de dificuldades enfrentadas por nós, pelos seres humanos na atualidade, mas não só, mas especialmente agora. Olha, nós temos uma profusão tecnológica, nós temos avanços indiscutíveis na ciência em todos os níveis, em todos os sentidos. E, no entanto, ela não tem como atender à especificidade da minha intimidade, da sua intimidade, porque o que nós somos transcende a tudo isso. O que eu sou é muito mais do que tudo isso. E tudo isso, embora grandioso, embora salte aos olhos, cause o brilho extremo da cegueira aos olhos, não é capaz de suprir as necessidades que eu, como espírito, tenho. Não é possível. Então, segue o Deolindo. E esta filosofia não atende realmente às necessidades de nossa época, contornando as contingências impostas pelas mudanças sociais? Claro que sim. E por que temer? Por que, afinal de contas, as ideias espíritas iriam ficar empanadas ou suplantadas pelas conquistas atuais das ciências e das técnicas? Não. A doutrina espírita não se esvaziou. Embora acompanhando a evolução científica, social e tecnológica do mundo de hoje, e até mesmo concorrendo para o enriquecimento cultural da humanidade, o Espiritismo oferece elementos elucidativos que nos fazem compreender a cada passo que nenhum processo, nenhuma fórmula aplicada especificamente às soluções materiais poderia preencher o lugar de Deus na intimidade da alma. Não há como discordar disso, espíritas. Ou há? Ainda que o homem se julgasse autossuficiente, devido à riqueza de meios com que pode manipular hoje em dia a transformação do ambiente e levar ao máximo
as condições do bem-estar físico e social, não está isento dos problemas que têm raízes nos compromissos espirituais ou, muitas vezes, refletem erros e abusos do passado. Nos momentos de afirmação, justamente quando se dá toda a ênfase da conquista da cultura e das técnicas, toda a ênfase às conquistas da cultura e das técnicas, nas situações em que tudo é favorável no mundo dos negócios ou nos êxitos profissionais, há muita gente que fala assim: não preciso recorrer a Deus nem aos espíritos, porque resolvo todos os meus problemas pela lógica. E quem foi que disse que a justiça divina também não tem lógica? E a lei de causa e efeito no mundo moral não é a lei mais lógica que se possa conceber? Outra expressão do mesmo teor e que se ouve muito por aí: não faço zombaria dos que acreditam em, aspas, alguma coisa, mas ainda não tive necessidade até hoje de pensar nestes assuntos. Claro que há pessoas assim, ainda não, aspas, tocadas ou despertadas. Geralmente, é necessário que venha o chamado, abre aspas, momento psicológico, fecha aspas. Mas verdade é que na hora da debacle emocional, na hora em que os conflitos de consciência chegam ao ponto mais crítico, desorientando ou torturando a alma, evidentemente, a lógica formal dos esquemas habituais não funciona em termos de esclarecimento, porque não traz a mínima luz interior. Ou seja, não atende ao que eu sou. A experiência da vida é que o diga. Muitas ocorrências que surpreendem ou, entre aspas, desconcertam de uma hora para outra, passam a não ter lógica nos quadros do pensamento atual, usual. Então, Deolindo, eu acho que ele faz um caminhamento muito interessante, porque ele vai pautando as reflexões que ele propõe, e essas reflexões são especialmente para nós espíritas, né? O espiritismo e a conjuntura atual, nos dando essas medidas. Olha, o que é matéria, o que é espírito, o que é daqui, circula aqui, move-se aqui, nós nos movemos com tudo isso aqui, mas nos movemos com tudo isso aqui para valorar o que somos em verdade, e não para exteriormente estabelecer essas conquistas aparentes, que, no entanto, definham a nossa intimidade, esmaecem a nossa verdadeira tonalidade, enfraquecem o nosso tônus vital, se nós podemos usar essa expressão. Porque esse tônus vital sou eu, o espírito que eu sou, que é possuidor dela, é detentor dessa energia. E quanto mais eu vivo fora do que dentro, menor é a capacidade que eu mesmo passo a ter de observar com acuidade, de apanhar no olhar, no átimo, numa reflexão, aquilo que mais importa, porque nós vamos esvaziando o nosso mundo interior, ou melhor, ou lotando-o com esses vazios do exterior. Muitos problemas, inegavelmente, podem ser considerados
à luz do raciocínio analítico, que é um dos mais poderosos instrumentos da inteligência esclarecida. Então, não se está aqui apregoando o abandono desse raciocínio analítico necessário ao dia a dia das nossas existências. Mas o que se está propondo é que não suponhamos que apenas ele é bastante para nos habilitar na plenitude do que somos. A própria doutrina espírita e os mentores espirituais muito nos advertem a este respeito, dando relevo à fé raciocinada. E essa expressão está colocada entre aspas. Repetimos, a própria doutrina espírita e os mentores espirituais muito nos advertem a este respeito, dando relevo à fé raciocinada, à razão clara, ao bom senso, enfim. A doutrina, como todos sabem, não quer que se banalize o auxílio do alto em problemas comezinhos ou de economia doméstica. Não pomos em dúvida a sinceridade com que certas pessoas exaltam o valor das soluções pragmáticas ou imediatas, como também não devemos compreender, como também devemos compreender, pelo menos até certo ponto, a atitude daqueles que, por sua formação ou por natural disposição de espírito, confiam mais no raciocínio frio do que na prece, na meditação, por exemplo. São procedimentos íntimos que não se repelem, mas estão sujeitos aos condicionamentos circunstanciais. Repetimos, porque este é um momento importante, porque em nenhum momento se está dizendo que a razão absoluta é a da fé. Não é essa a questão. É que é preciso que haja equilíbrio entre essas duas medidas. Então, não pomos em dúvida a sinceridade com que certas pessoas exaltam o valor das soluções pragmáticas ou imediatas, como também devemos compreender, pelo menos até certo ponto, a atitude daqueles que, por sua formação ou por natural disposição de espírito, confiam mais no raciocínio frio do que na prece. Na meditação, por exemplo, são procedimentos íntimos que não se repelem, mas estão sujeitos aos condicionamentos circunstanciais. Porque quando somos abalados na estrutura íntima por dores acerbas, por situações àquele momento incompreensíveis, impossíveis de serem postas, analisadas apenas à luz daquela lógica fria e distanciada da verdade, da intimidade, a gente enlouquece, a gente perde a referência, porque não a tem. É preciso que haja essa vivência da intimidade. Né? Certas atitudes têm seu momento. Os problemas do mundo exterior dependem necessariamente das técnicas e dos instrumentos adequados, mas os problemas inerentes ao mundo interior, a este aqui, que é invisível e inacessível pelo seu vizinho, pelo outro, pelo seu pai, pela sua mãe, pela sua mulher, pelo seu marido, por quem quer que seja. Mas os problemas inerentes ao mundo interior reclamam outros meios, outros instrumentos. Cabe aí perfeitamente a prece, o apelo a Deus como instância suprema. Foi justamente o que ventilamos aqui mesmo, nesta tradicional revista, em junho de 72,
no artigo intitulado A Máquina e a Fé. Então, ele referencia um artigo que ele mesmo já havia produzido e nessa própria revista, no GIN de 72, A Máquina e a Fé. Para falar exatamente disso, cabe aí perfeitamente a prece, o apelo a Deus como instância suprema. Por quê? Porque, como ele diz antes aqui, certas atitudes têm seu momento. Os problemas do mundo exterior dependem necessariamente das técnicas e dos instrumentos adequados, mas os problemas inerentes ao mundo interior reclamam outros meios, outros instrumentos. E é isso que a gente precisa lembrar, saber e reportar. O Espiritismo não nos desvia da realidade humana, nem muito menos preconiza um tipo de vida arredio, voltado exclusivamente para a contemplação. É preciso, porém, que não cheguemos ao exagero de endeusar, e está colocado novamente entre aspas, a tecnologia, como se o homem fosse apenas uma coisa, entre aspas, não fosse dotado de racionalidade, vontade, liberdade, espiritualidade. Esse é o ser complexo que nós somos. As técnicas não penetram na alma, não elucidam problemas do foro íntimo, não reerguem o espírito quando atemorizado pelo desespero ou pela incerteza, justamente porque não tem um ponto de apoio, porque lhe falta uma convicção. Justamente aí, nessa profunda encruzilhada, Deus não é apenas um conceito, um ente de razão, mas uma necessidade, a expressão da verdadeira lógica da vida. Esta é a filosofia que norteia nossa linha básica de análise da situação. Eu acho isso tão interessante para nós refletirmos mesmo e muito. Justamente aí, repetimos, nessa profunda encruzilhada, Deus não é apenas um conceito, um ente de razão, mas uma necessidade, a expressão da verdade lógica da vida. Esta é a filosofia que norteia nossa linha básica de análise da situação. Então, a riqueza, Deolino, a riqueza. Devemos reconhecer que os instrumentos e as criações materiais representam aquisições notáveis da civilização, aumentando o patrimônio científico e social no mundo moderno, e seria tolice fechar os olhos à frequência dos fatos. Mas nem por isso os valores espirituais perderam sua consistência. Não há motivo, portanto, para que nos perturbemos. Fala ele aos espíritas. Não há motivo, portanto, para que nos perturbemos. A expansão tecnológica é um fato. O mundo está sofrendo mudanças em quase todos os sentidos, mas a eletrônica, a cibernética, a física nuclear e hoje a quântica e outras expressões relevantes do desenvolvimento científico, por mais forte que seja a sua influência na formação da nova mentalidade, não anulam nossos valores, não podem substituir em nós a convicção da supremacia do Espírito e da essência de Deus. Ou melhor, e da existência de Deus. E repetimos para que não se tenha dúvida.
por mais forte que seja a sua influência na formação da nova mentalidade, não anulam nossos valores, não podem substituir em nós a convicção da supremacia do Espírito e da existência de Deus. Essa estruturação pronta em nós é insubstituível. Sem esse conceito básico, fundamental, nós estamos como um balão solto ao vento. Claro que, em face dessas transformações, a doutrina espírita precisa dar as respostas que o mundo reclama, mas em termos compatíveis com o quadro cultural que se nos apresenta. Somos nós, portanto, que precisamos atualizar nossos recursos, nossos meios de comunicação, pois a doutrina em si sabe o que diz e o que quer, mas os que lhe interpretam o pensamento devem estar compenetrados de que falam hoje para o mundo da eletrônica, do radar e da aviação a jato, não mais para o mundo das indagações bizantinas. E nesse sentido, quem tem que caminhar com a atualidade somos nós. A doutrina tem como proposição caminhar junto com a ciência, avançar junto com ela. Nós é que temos as nossas dificuldades. Não é a doutrina que deve mudar de posição. Nossas posições, sim, é que devem ser mais arejadas, mais flexíveis às contribuições das ciências e das técnicas. Ao invés de se combater a cultura no meio espírita sob a fragílima alegação de que o enriquecimento intelectual leva à vaidade, o que se deve fazer, e com largueza de perspectiva, é um esforço consciente a fim de que o Espiritismo ilumine cada vez mais o pensamento moderno com suas luzes. Então, quando a gente lê um trecho como esse, pensa e reflete num trechinho como esse parágrafo de Deolindo, a gente vai comparar e ver hoje aí muitos dos grupos e centros espíritas comandados de forma bizantina, como a expressão ali anterior, né? Exercendo-se um combate à cultura e ao avanço e à intelectualidade como se isso fosse um pecado. Oh, isso vai alimentar a vaidade, isso vai destruir. Não. Vamos repetir o parágrafo para que a gente lembre bem disso. Ao invés de se combater a cultura no meio espírita sob a fragílima alegação de que o enriquecimento intelectual leva à vaidade, o que se deve fazer, e com largueza de perspectiva, é um esforço consciente a fim de que o Espiritismo ilumine cada vez mais o pensamento moderno com suas luzes. As luzes do Espiritismo são capazes de iluminar cada vez mais o pensamento moderno. Quando ela vai estabelecendo para o homem com clareza, ele é mais do que isso. À medida em que o homem perceber, tiver clareza que é mais do que isso, ele deixa de se apossar do bem alheio, porque o reino de Deus não vai poder ser tomado por essa força, por esse tipo de força. Todos querem vida eterna, riqueza eterna, beleza eterna. E aí se apossam de tudo como se pudessem reter todos esses valores exteriores nas mãos para levar para onde quiserem ir. Não vão. Mas essa ilusão ela está presa à mesma ideia da falta de perspectiva de eternidade. Nós somos eternos, mas fisicamente nós não temos vida eterna. Esses corpos se perdem, esses corpos se acabam, nós jogamos fora, trocamos de roupa e vamos seguindo. Então, o referencial é tão fundamental que onde estiver centrada
onde estiver o nosso coração, onde estiver o nosso tesouro, aí estará o nosso coração. Olha que coisa. Então é preciso que nós coloquemos o nosso tesouro no lugar adequado, para que o nosso coração não se perca. Precisamos compreender, segue o Deolindo, precisamos compreender os fenômenos da conjuntura atual e descobrir os filões de penetração das ideias espíritas, cuja mensagem íntegra e luminosa é sempre oportuna, desde que não seja desvirtuada ou distorcida, como episódios atuais no século XXI, 2021 e 2022, onde nós ficamos vendo companheiros e companheiras intitulando-se, identificando-se a nosso juízo abusivamente como espíritas, né? E dizendo, dando carta branca a presidentes, a homens que matam, que querem armas, que querem distribuir armas para as populações, e querem tudo que é anticristão. É contra o cristianismo do Cristo. É isso. Não é necessário pensar em proselitismo, ou seja, não é de criar conquistas, não queiramos transformar ninguém em espírita, fazer prosélitos, conquistar adeptos. Esta é a ideia à qual ele se opõe. Não é necessário pensar em proselitismo. Os ensinos espíritas continuam de pé. E por quê? Justamente porque não foram abalados nem deslocados. Os ensinos espíritas, legitimamente kardecianos ou kardecianos. A comunicação mediúnica, que é fato básico, resiste a todas as hipóteses e tentativas de, entre aspas, explicações negativas, algumas delas bem nebulosas. As obsessões, apesar de todos os meios técnicos de hoje, ainda são um problema que se configura inteiramente na sistemática espírita. A cura moral, a terapêutica da prece, a doutrinação amorosa. Nenhuma tecnologia substitui isso, esses três elementos básicos, fundadores para a terapia desobsessiva. Alguém, porventura, já apresentou alguma técnica pura e simples de libertar um paciente da subjugação de um obsessor? É a pergunta que nos traz Deolindo. Alguém já demonstrou que se pode resolver um problema de perseguição, entre aspas, espiritual, sem a prece, sem a persistência, sem os meios indicados pelo Espiritismo? Porque nós estamos falando de orientação e não de exorcismo. Não é expulsão do demônio, é convencimento, é o acolhimento, argumentação para um convencimento, que pode ocorrer ou não, a depender de uma série de fatores que envolvem as intimidades e a forma de articular esses pensamentos, de mobilizar essas mentes que se encontrem nesse desatino. E quando a obsessão tem causas remotas, vinculadas a outras existências, trazendo uma carga de ódio acumulado através de anos ou de séculos, o tratamento de choque e as técnicas psicanalíticas nada podem fazer, porque não alcançam a raiz espiritual do problema, que vem de longe e tem causas morais. E aí só depois nós vamos encontrar já a psicologia transpessoal, que vai envolver uma outra lógica de entendimento, de postura, de encaminhamento, para auxiliar nesse processo. E os aparelhos modernos, criados pela tecnologia, já conseguiram fazer baixar
o índice de perturbações espirituais? Evidentemente não, porque com todo o bem-estar material que se observa hoje, e especialmente hoje, as perturbações, os dramas, a inquietação quase generalizada se apresentam em todas as camadas sociais. Isto quer dizer, portanto, que o campo espiritual está cada vez mais desguarnecido. Então, os princípios espíritas se fazem sentir em cheio na sociedade atual, com sua mensagem, com sua palavra de esclarecimento e orientação. É a doutrina espírita, finalmente, que vem falar de Deus e de uma justiça suprema nas horas de maior angústia individual e coletiva, trazendo argumentos que levam o homem à consideração de seu mundo interior. Podemos concluir dizendo que o Espiritismo convive com o mundo atual, acompanhando o ritmo das mudanças sociais, sem perder suas características, sem abrir mão de suas ideias fundamentais, porque são ideias válidas em todas as circunstâncias. Fiquemos, pois, onde estamos. Se termina assim o nosso querido Deolindo Amorim. Dizemos nós, sem inventar moda, sem procurar soluções mágicas, modificações na doutrina, porque senão ela vai ficar atrasada, perdida no tempo e no espaço. Jamais, jamais. Nós é que estamos necessitando de alguma mudança no nosso processo de compreensão, de apreciação doutrinária, de utilização de todo esse manancial que temos às mãos desde 18 de abril de 1857 para o nosso avanço, para fortalecer a nossa intimidade, para clarear os nossos entendimentos, para nos fazer ou nos reportar ao que somos em verdade, espíritos. Tão somente espíritos, utilizando-nos de uma roupagem de carne para o nosso avanço necessário, utilizando os bens que o Criador deposita em nossas mãos em momentos diversos, em situações diversas, para que façamos o melhor uso, não apenas para nós e por nós, mas fundamentalmente para as coletividades que nos ombreiam. Então, é isso. Que Jesus nos abençoe, que haja paz nos corações, um beijo afetuoso no coração de cada um. Muito obrigado por mais um encontro e por seguirem conosco nesse momento de redenção tão querido aos nossos corações. Muita paz.